Ignore ruídos externos, ouça a mensagem até o final e você verá a mudança que Deus fará através dessa mensagem na sua vida. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero dar continuidade aí aos vídeos. Estou empolgada essa semana. Tenho enfrentado algumas lutas aí para não fazer esses vídeos, mas eu tenho vencido para a honra e glória do nome do Senhor. E como eu tenho vencido? Orando, jejuando, me posicionando e indo, né? Então é assim que nós vencemos a batalha. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre se posicionar. Antes de começar a mensagem, estou aqui nessa área verde, né? Aqui é próximo ao Parque Ticoatira. Eu já disse para vocês aqui, amo gravar vídeos aqui, mas infelizmente tem os barulhos de carro, barulho da natureza. Mas hoje eu me levantei para gravar lá na minha casa e infelizmente estava tendo uma obra ali, então de qualquer forma teria barulho e isso impediria de eu gravar meu vídeo, de eu sair do propósito que está no meu coração. Então nada pode impedir o propósito que está no nosso coração, tá bom? Temos que nos posicionar. E hoje eu quero começar já falando para vocês sobre isso. Estamos já em fevereiro, né? Segundo mês do ano. E esse ano eu coloquei no meu coração que vai ser um ano diferente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero mudanças plausíveis, mudanças que eu possa enxergar, sabe? Coisas assim que eu ainda não vivi, eu quero começar a viver em nome do Senhor Jesus. Deus tem feito uma obra muito grande na minha vida, tenho visto assim já algumas coisas acontecendo, né? Como eu disse no último vídeo, né? Não podemos desprezar os pequenos sinais. Esse processo, até nós chegarmos na bênção, naquilo que nós desejamos, existe aí uma caminhada. E o Senhor vai fazendo algumas mudanças, vai preparando algumas situações, vai nos moldando. E tudo isso são necessário, tudo que estamos passando é necessário para um crescimento, para que nós estejamos aptos a receber a bênção do Senhor. Eu estava meditando numa mensagem que está em 2 Reis, capítulo 20, que diz dessa forma, vamos lá. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei de Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Olha que palavra tremenda, gente. Hoje eu estava lendo essa palavra aqui, já li algumas vezes e não tinha tentado a essa situação aqui, tá? Que coisa linda. Mas eu vou comentar isso um pouquinho adiante. Então o que eu quero deixar para você hoje, essa mensagem, que o profeta chega em Ezequias falando que ele morreria, que era para ele colocar a casa dele em ordem. Então eu estava meditando. Se uma pessoa vai morrer e Deus manda que ela coloque a casa dela em ordem, essa mensagem falou muito comigo. Observa que esse profeta vai até Ezequias, pede para que ele coloque a vida dele em ordem. Coloque a sua casa em ordem porque você vai morrer. Eu fiquei meditando, se ele ia morrer, Deus pediu que ele colocasse a vida dele em ordem, como será que Deus quer que a nossa vida estejamos, enquanto ainda estejamos vivos? Você entendeu o que eu estou dizendo? Então muitas vezes nós queremos uma mudança da parte de Deus, nós temos falado, nós temos procurado alcançar essa bênção, mas nós não fazemos nada para que haja essa mudança. Então a mensagem que eu trago para você hoje é o que eu estou colocando em prática na minha vida. Coloque a tua casa em ordem, que você viverá. Vou trazer algo aqui diferente para você hoje, tá? Creia nessa palavra. Deus quer que você viva bem, Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça.
Então é necessário que você coloque a sua vida em ordem. No caso de Ezequias, Deus pediu que ele colocasse a vida dele em ordem, a casa dele em ordem, porque ele morreria. Mas você vai observar que ele tinha uma vida plena na presença de Deus. Tanto que ele pôde orar e reverter aquela situação. Observamos aqui no versículo 3 que diz assim, o servo do Senhor Ezequias: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto a teus olhos, e chorou muitíssimo. Ou seja, ele pôde chegar ao Senhor e orar e falar: Deus, tem uma sentença de morte sobre a minha vida, mas Pai, lembra-te de mim, lembra que eu fui fiel, lembra-te que eu tinha o coração reto na tua presença. E ali ele chorou na presença do Pai. E aquilo comoveu o coração de Deus, de certa forma, que ele mandou que o profeta voltasse e revogasse aquela sentença. Então olha como a nossa fidelidade diante de Deus é importante. Olha como andar reto na presença do Pai, ter uma vida em ordem na presença de Deus, faz toda a diferença. Então é isso que Deus quer para nós hoje, tá? Trago essa mensagem para você, que você comece a fazer uma mudança na tua história. Eu sei que já estamos aí no segundo mês do ano e eu quero chegar no final do ano de 2025 contando os grandes bênçãos. E eu quero que você esteja junto comigo nessa jornada. Deus quer mudar a nossa história. Então comece com coisas básicas, tá bom? Essa é a mensagem para você hoje. Entra dentro da sua casa aí, vê o que está quebrado, tira, joga fora. Vê aquilo que você não está usando mais, vê aquilo que você não está usando mais, doa. Eu fiz isso aí algumas semanas atrás, entrei ali, mexi no meu guarda-roupa. Eu tinha roupas que eu estava guardando ali para quando eu emagrecesse. Olha isso, tinha roupas ali, calça, blusa, que tinha mais de 3 anos, 4 anos guardada. Eu olhava aquela calça, uma calça bonita, uma calça jeans que eu tinha nova, bonita, ela subia até a metade da minha coxa e não subia mais. Eu vou entrar nessa calça, eu guardei a calça. Tinha umas blusas que eu colocava, estava muito justa, vou guardar porque vai servir para mim ainda que eu vou emagrecer. E o tempo passou, já tem mais de 4 anos, e aquelas roupas estavam ali, né? Então eu fui lá e tirei essas roupas e doei, olha só, dobrei essas roupas, né? As roupas que eu podia doar, coloquei no saco. E falei para minha filha também tirou algumas peças, colocamos ali no saco. Eu falei com Deus, eu quero entregar para alguém que está precisando. Então deixei ali no meu quarto, num canto, tirei do guarda-roupa e coloquei num canto. Eu falei, mas agora eu preciso desfazer disso, né? Porque acaba amontoando dentro do quarto. Então nós temos que tomar todos esses cuidados, que são coisas que parecem pequenas, mas faz toda a diferença nas nossas vidas, tá bom? Então eu peguei e fiquei com aquela parte ali. Ai meu Deus, os bichinhos ficando. Essa é a parte ruim de ficar na natureza, mas vamos lá. Então eu deixei ali, né? E quando eu fui semana passada, passou uma senhora no meu portão, chamando e perguntando se eu tinha algumas peças de roupa. Tá, eu tenho algumas roupas aqui, algumas de adolescente, algumas roupas minhas. Eu tô precisando. Aí entreguei pra ela e fiquei tão feliz, porque não estava servindo pra mim e vai servir pra outra pessoa, né? E aí você vai olhando pra sua casa também. Arrumei o armário, um monte de potinhos sem tampa, panela velha, que não fazia comida boa não, panela velha que só tava arrumando, só tava fazendo meu armário ficar bagunçado, né? Aquelas coisas ali, entulhada. E tenho procurado deixar a casa em ordem, tá? Como disse aqui, eu acredito que eu não vou morrer agora, eu ainda tenho uma caminhada pela frente, mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Então, independente se você vai morrer ou se você viverá, deixa a sua casa em ordem. Isso traz para nós, no mundo espiritual, algo benéfico, tá bom? Satanás, os espíritos imundos, ele gosta de lugares imundos, lugares sujos, lugar que não tem ordem. Nós observamos o nosso Deus fazendo a criação do mundo e cada dia ele foi fazendo uma coisa. Com a palavra ele ordenava, haja luz e houve luz, haja separação de águas e terra, e foi havendo. E ele foi criando tudo com o poder da palavra. E todo dia ele fazia uma coisa. E o nosso Deus, poderoso como ele é, grandioso como ele é, ele poderia ter feito tudo num só dia, mas ele quis fazer dessa forma para deixar para nós como exemplo. É outra situação também que eu tenho procurado colocar na minha vida. Muitas vezes chega no final da noite, eu estou estressada, cansada, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero dar conta de tudo, e nós mulheres somos assim. Então nós precisamos colocar as coisas em ordem. Então eu tenho procurado, todo dia eu faço uma coisa, eu me organizo, sabe? Hoje eu vou fazer uma limpeza na casa, geralmente eu faço isso na segunda-feira. Quando é no outro dia, hoje eu vou lavar roupa, hoje eu vou estudar mais a palavra, hoje eu vou fazer meus vídeos, hoje eu vou editar, hoje eu vou me preparar, né, para trabalhar.
E cada dia eu vou fazendo uma coisa. E assim eu tenho conseguido encontrar um pouquinho mais de paz na minha mente. Por incrível que pareça, isso nos estressa muito. Querer fazer tudo de uma vez, querer dar conta de tudo. Então procura colocar ordem na sua vida. A mensagem para você hoje é essa. Aqui com o rei Ezequias, ele estava passando um processo difícil, uma dor, olha só. Diz assim no primeiro versículo: naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele estava com uma doença mortal. Observa que nesse ato que ele teve, quando ele recebe aquela palavra que ele vai morrer, deixa a sua casa em ordem que você morrerá. Ele se vira ali, ele ora, ele fala com o Senhor. Ele era fiel a Deus, então ele pôde chegar diante de Deus, né? Falando: Senhor, eu fui fiel a Ti. Meu coração é reto na Tua presença. E ele chorou. E aquilo comoveu o coração de Deus, né? E o Senhor mudou a história de Ezequias. Acrescentou para ele mais 15 anos de vida. E naquele mesmo dia ele foi curado da úlcera. Disseram mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera. E ele recuperou a saúde. Ali ele ficou curado. E algo que me chamou a atenção aqui, que eu já li essa mensagem muitas vezes, e hoje pela manhã, quando eu meditava nela, eu falei: nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Ele fez ainda uma prova com Deus. Ele ouviu aquela profecia, uma hora ele veio e disse que ele morreria. Ele falou com Deus, ele volta depois dizendo que ele viveria, que seria acrescentado mais 15 anos na sua vida. Então houve para ele uma dúvida. Se foi Deus mesmo que falou, eu quero um sinal. Então ali ele faz uma prova com Deus, né? Sobre a sombra, que coisa linda, né, gente? Eu não tinha prestado atenção nisso. Então ele faz uma prova com Deus. O profeta Isaías diz para ele que ele poderia escolher. Ele ia orar. Se a sombra andasse, imagine você parado com a sua sombra e a sombra retroceder ou ir para frente. Olha só, ele pediu. Para frente é fácil, porque se o sol começa a se movimentar, naturalmente a sombra vai para frente. Então ele falou: eu vou fazer uma prova, eu quero que a sombra retroceda. E o profeta Isaías orou e a sombra retrocedeu, mostrando para ele que sim, era o próprio Deus dando aquela notícia para ele, que ele viveria mais 15 anos. E eu venho como profeta de Deus declarar na sua vida que você viverá dias abençoados na sua vida, dia de prosperidade, dia de transformação. Em nome do Senhor Jesus, se levante na presença do Pai. Às vezes nós ficamos abatidos, desanimados, há um mundo espiritual lutando contra nós. Quando você se posicionar, esteja ciente disso, Satanás vai se levantar para que você fique desanimado, para que você não tenha força. Observa só como isso é muito real no mundo espiritual. Quando alguém entra em depressão, numa tristeza profunda, quando ela está ali sentindo desejo até mesmo de tirar a sua vida, a primeira coisa que ela faz, ela começa a não se cuidar mais, ela não tem força para tomar um banho, para pentear o cabelo, a casa começa a ficar uma bagunça, é tudo quebrado, tudo destruído, e você começa a ficar pior ainda, porque se você já está mal, num ambiente desorganizado, aquilo vem uma força espiritual maligna e toma conta de tudo. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Ao lado físico, que se você precisa, você pode procurar aí um psiquiatra, né? Uma psicóloga para cuidar de você. Mas eu estou trazendo para você aqui o campo espiritual. O campo espiritual, porque é o lugar que eu mais tenho procurado estudar, conhecer um pouco sobre isso. Pois eu sei o que eu tenho vivido em relação a essa situação. Então, há essa situação espiritual. Eu lembro que eu já passei por isso eu estou falando dessa forma. Certa ocasião, eu cheguei numa depressão, numa tristeza, eu queria limpar minha casa, eu morava num 2 cômodos bem apertadinho, pequenininho, a casa uma bagunça, tudo quebrado, tudo fora do lugar, e eu desejava arrumar aquilo, mas eu não tinha força. Às vezes eu tentava fazer, tentava organizar e não conseguia. E foi somente quando eu comecei a me posicionar em oração, comecei a repreender aqueles espíritos malignos que estavam dentro da minha casa. Aquilo foi expulso pelo nome do Senhor Jesus. E eu comecei a me levantar. Eu comecei a mudar aquele cenário. E era possível que eu pudesse fazer. E aí eu comecei a mudar aquele cenário. Comecei a orar ao Senhor. Comecei a pedir, comecei a arrumar aquele local. Mas um dia eu pedi a Deus que eu pudesse sair dali. E eu comecei a orar. Comecei a profetizar. Comecei a buscar em Deus. E o Senhor me tirou daquele cenário que eu vivia. E muitas vezes a gente começa a se preocupar com tantas coisas e vai deixando de lado. Um dia é uma peça de roupa jogada no canto, um dia é algo que quebrou que você guarda, você fala: eu vou guardar porque depois eu vou arrumar. Tenho lutado muito com o espírito de miséria na minha vida, com escassez, sabe? Não, isso aqui eu vou usar, esse sapato estragou aqui, eu vou consertar.
Tem coisas que dá para consertar, mas tem coisas que você tem que jogar fora. Tem coisas que você tem que dar lugar para que o novo chegue. Não permita que a sua vida fique desorganizada em coisas que você está vendo que é o mundo físico, porque o mundo espiritual ele está trabalhando, tá bom? Satanás ama ambiente desorganizado. Satanás ama a podridão, a desordem. O que vem de Deus é a ordem, a organização, a limpeza, tá bom? Um ambiente agradável. E você coloca isso em prática na sua vida e você vai ver como as portas se abrirão. Tire o que está impedindo o seu crescimento da sua vida. Organize a sua história. Organize a sua vida em todas as áreas. Mas hoje eu estou falando sobre essa área física, tá bom? Dentro do seu quarto não deixa nada bagunçado, nada fora do lugar. Tem essa frase aí que eu tenho tomado posse dela, né? Que diz, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tenho profetizado isso na minha vida. Em nome de Jesus eu vou ver mudanças na minha vida. Já estou começando a ver e quero viver tudo que Deus tem para mim. E eu trago essa mensagem para você, porque é isso que Deus quer para ti também, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.